que tenha disfunção cognitiva, executiva, particularmente pessoas com transtornos psiquiátricos e neurológicos. E um objetivo secundário, digamos assim, é fomentar ideias para possíveis projetos de extensão em parceria LAMP e LabCogni. Ainda mais nessa época de curricularização da extensão, é bem importante que a gente comece a pensar em possibilidades de intervenções nessa área. Gente, como tem alunos de todos os anos, eu vou procurar ser o mais didático possível, tá? O que são funções executivas? Não existe um conceito único para funções executivas, muito pelo contrário, existem diversos conceitos e diversos modelos, mas de forma bastante resumida, funções executivas são todas as funções mentais de controle mental que a gente utiliza quando o nosso piloto automático é insuficiente para resolver os problemas do dia a dia. Em qualquer situação que vocês precisem lidar com coisas que não são rotineiras, vocês vão precisar de uma, duas ou mais funções executivas ou componentes executivos. Na resolução, por exemplo, de um problema de curto, médio e longo prazo, necessariamente vocês vão precisar de um, dois ou vários componentes executivos. Eu estava pensando em alguns exemplos para vocês de uso de funções executivas. Se vocês estiverem, por exemplo, numa aula chata, rotineira, vocês não estão muito interessados, provavelmente vocês estão ali no piloto automático, com aqueles processos automatizados e não vão precisar de funções executivas. No entanto, se vocês têm o objetivo de aprender o conteúdo, vocês vão precisar de muitas funções executivas. Vocês vão precisar controlar a atenção, sustentar a atenção, comparar o que o professor está dizendo com o conteúdo da memória de longo prazo que vocês já têm, fazer raciocínio. Isso tudo exige um esforço mental. Funções executivas exigem esforço mental de quem está executando. Como eu disse anteriormente, vocês podem utilizar funções executivas em qualquer tarefa que não seja rotineira, objetivos de curto, médio e longo prazo. Imagine, por exemplo, um objetivo de curto prazo. Por exemplo, cozinhar um prato que vocês não conhecem. Vocês vão experimentar fazer alguma coisa. Aí eu lembrei de um paciente que uma vez quis fazer camarão na abóbora. Primeira vez que ele foi fazer. Vamos pensar juntos aqui, se é fácil ou não fazer camarão na abóbora. Primeiro você tem que se organizar temporalmente para ir ao mercado, comprar os ingredientes. Você chega ao mercado, talvez os ingredientes que são necessários não estão ali no mercado, você tem que avaliar se compra produtos similares ou se vai a outro mercado. Tudo isso exige raciocínio. Chegando em casa, você tem que fazer uma sequência de passos, talvez você tenha que cozinhar algumas coisas, deixando outras esperando, e assim por diante. É uma sequência de passos que exige controle de impulsos, memória operacional, flexibilidade, sequenciamento e tomada de decisão. Espera aí que está rodando um pouco, gente. Boa noite para quem está chegando. Deu uma travadinha aqui, mas já deve estar... Tá rodando para vocês também, gente?
Prof, para mim tá travado, ainda tá no mesmo slide que o prof tava falando. Uhum. Tá. Aí tá difícil aqui, gente. Mais demorado que o normal. Bom, como eu estava dizendo, as funções executivas são um conjunto de habilidades mentais necessárias para a gente resolver problemas de curto, médio e longo prazo, quando os nossos processos automáticos não são suficientes, e elas normalmente são mais utilizadas nos âmbitos laborais, no nosso trabalho, na vida acadêmica e interpessoal. Quando eu estava falando do paciente que tentou fazer uma abóbora, frutos do mar na abóbora, eu fui tentar procurar uma imagem no Google e olha com quem eu dei de cara. Esse indivíduo aqui que acaba com a autoestima masculina, rindo dos seres humanos normais. Então, gente, se vocês não têm boas funções executivas ou se vocês não tiverem a habilidade do Rodrigo, provavelmente vocês vão ter dificuldade de fazer um prato, enfim, alguma coisa mais sofisticada. Ao longo da palestra, vocês vão entender por que é tão difícil fazer qualquer coisa que não seja, enfim, já vão entender. Como eu falei no início, eu vou tentar ser bem didático, tá, gente? O que são funções executivas de novo? Lá no primeiro ano, acho que todo mundo já aprendeu na disciplina de fenômenos, as funções cognitivas básicas. Atenção, linguagem, percepção, memória, praxias, o QI total, emoções. Bom, e quem é que coordena tudo isso, gente? As funções executivas. Boa noite para quem está chegando. As funções executivas, olha só, essa analogia é bem legal para vocês entenderem. É do Goldberg, de 2002, de um livrinho chamado O Cérebro Executivo. As funções executivas é como se fosse um maestro. Você pode ter excelentes músicos, ou seja, você pode ter uma capacidade atencional muito boa, você pode ter uma memória fotográfica, sua percepção pode ser super acurada, um QI gigante, altas habilidades de raciocínio, mas se você não souber utilizar essas habilidades, essas funções mentais, você provavelmente vai ter dificuldade na tua vida. Portanto, as funções executivas é como se fosse o maestro do cérebro, elas que coordenam todas as demais funções cognitivas, modulam as emoções e o comportamento. Talvez você já tenha ouvido falar aquela ideia de que a pessoa é muito inteligente, mas não sabe usar a inteligência. Pois é, em várias situações é verdade. Você aplica um teste de inteligência, por exemplo, o VISC, de crianças ou ovais de adultos, o cara tem um QI de 130, mas as funções executivas são muito ruins e ele tem uma série de dificuldades na vida. Também dá para você fazer uma analogia com o capitão. As funções executivas seriam o capitão
navio. Os marujos seriam as demais funções cognitivas, essas que eu acabei de dizer. E o navio, tipo Pérola Negra, seria o cérebro. Portanto, um bom capitão, boas funções executivas podem cuidar muito bem ou não do seu navio, do seu cérebro. Um exemplo de descuido do capitão é aquele indivíduo que talvez se envolva com excessos, drogas, bebidas, enfim. Quando as funções executivas não são boas, o indivíduo provavelmente vai fazer comportamentos que vão prejudicar a estrutura cerebral, como o uso de drogas. Por que eu coloquei guarda-chuva lá na capa, gente? As funções executivas podem ser descritas como um termo guarda-chuva que abarcam diversas funções. Não é uma coisa só. Também não tem não há um consenso sobre quais são os componentes executivos, mas via de regra esses aqui são os mais comuns citados na literatura. Esses que estão ali de laranja, que para mim tá laranja, tá, gente? Controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional, para muitos autores, são os componentes executivos nucleares. Vocês podem ver, né, fazendo analogia com o guarda-chuva, que eles são interdependentes. Todas essas funções juntas todos esses componentes juntos formam as funções executivas, como cada parte no guarda-chuva, separada em cores, forma um guarda-chuva como um todo. O fato de você ter dificuldade em um ou dois componentes executivos não significa que você vai ter dificuldades em todos os componentes executivos. Na avaliação neuropsicológica é muito comum a gente encontrar dissociações, ou seja, alguns componentes executivos preservados, outros com déficits. Voltando aqui aos três componentes nucleares. Controle inibitório, por si só, já é super complexo. É o nosso freio psicológico. Tem a função, por exemplo, de inibir comportamentos que a gente tem uma forte predisposição a fazer. Tem a função de automonitoramento, de interromper um comportamento inadequado, que está sendo desvantajoso. Ou ainda, tem a função de inibir pensamentos distratores. Quando vocês estão lendo alguma coisa e vem um pensamento que não tem nada a ver com o conteúdo, é o controle inibitório que afasta esse pensamento e mantém o foco atencional naquilo que vocês estão lendo ou prestando atenção. A memória operacional é um tipo de memória que armazena e manipula duas ou mais informações e essas informações são utilizadas para outras habilidades, para outras operações mentais, como uma conta mental de matemática, por exemplo, a leitura de uma frase. Se você, por exemplo, está lendo uma frase e você chega lá no final da frase e não lembra do começo, provavelmente você tem dificuldade de memória operacional. Ela tem a função de comparar as informações atuais, buscar informações lá da memória de longo prazo para entender o que está acontecendo e ainda projetar as consequências lá no futuro. E a capacidade de flexibilidade cognitiva é a habilidade de modificar os nossos pensamentos ou comportamentos à medida que o ambiente mostra que as nossas ideias ou comportamentos iniciais se mostram desvantajosos. Essas três funções executivas, esses três componentes executivos servem de base, digamos assim, para outros componentes que são mais complexos, como a categorização, fluência, planejamento, tomada de decisão, iniciação, não é tão complexo assim. Persistência, né? Quando você está num comportamento adequado, você tem que ter persistência nesse comportamento e não desistir por cansaço, por exemplo. Organização e processamento de inferências. Infelizmente, não vai dar tempo de explicar todos esses componentes executivos, mas no final da apresentação tem as referências e esses livros das referências, alguns deles estão na biblioteca virtual, então vocês podem dar uma olhadinha lá. Ok, gente?
Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci aqui. Estou anexando a apresentação para vocês, tá, gente? Para quem quiser ter a apresentação em PDF. Bom, tá aí para quem quiser dar uma olhada depois. Esses componentes que eu acabei de explicar são descritos como componentes executivos frios. Frios porque eles são mais cognitivos. Mas também existem muitos autores que falam de funções executivas quentes. Um modelo que explica as funções executivas quentes é o modelo do Antônio Damasio, Teoria dos Marcadores Somáticos, que foi inicialmente descrita nesse livro aqui do lado esquerdo, chamado O Erro de Descartes. Gente, para quem não leu esse livro ainda, eu aconselho fortemente a fazer a leitura desse livro. Vocês vão entender perfeitamente o conceito de funções executivas. É um livro de 95, mas ainda continua bem atual, na minha opinião, com muitas informações. Quem tiver oportunidade, eu aconselho muito a fazer a leitura desse livro. O Antônio Damasio, nesse livro, a hipótese dele é que não existe nenhum tipo de tomada de decisão que é puramente racional. Quando a tomada de decisão é puramente racional, é porque você tem um problema, alguma alteração cerebral aconteceu. O que é o marcador somático, a teoria dos marcadores somáticos? É quando você tem sinalizações viscerais, emocionais, que sinalizam as consequências de uma possível tomada de decisão, muitas vezes sem que você tenha consciência de que o teu corpo emocionalmente está sinalizando para o teu córtex pré-frontal. Olha, faça isso, não faça isso. Isso ajuda demais na tomada de decisão quando, por exemplo, as possibilidades são inúmeras. Imaginem se a gente tivesse que ser puramente racional na hora de comprar um celular, uma televisão, um carro. Pense na quantidade de opções que a gente teria. Provavelmente acontece com vocês de, quando vocês olharem uma cor de um carro, um modelo de TV, um celular, automaticamente vocês já descartam por algum motivo. Não gostei, às vezes uma intuição, alguma sensação visceral. Esse é um exemplo de marcador somático para o Antônio Damasio. Como eu disse, muitas vezes a gente não tem consciência de que esses marcadores chegam no córtex pré-frontal e ajudam a parte mais cognitiva a tomar a decisão. Bem, gente, a ideia de hoje é que vocês possam experimentar algumas atividades. É bem difícil fazer isso online, mas não custa tentar, né? Essa primeira atividade aqui foi uma adaptação que eu fiz, mas ela tem uma base teórica, uma base filosófica e uma base social cognitiva. A base filosófica é do Epiteto. Epiteto foi um filósofo estoico romano, muito citado na terapia cognitiva. O estoicismo é uma das bases filosóficas da terapia cognitiva. Uma frase que ele diz no livro dele é a seguinte: uma das melhores maneiras de aprimorar seu caráter, eu coloquei ali, ou funções executivas, é encontrar modelos virtuosos para imitar. Não há nada de falso nisso. Todos trazemos dentro de nós as sementes da grandeza, mas precisamos de uma imagem como um ponto a ser focalizado para que essas sementes germinem. E do lado da psicologia, a gente tem o Albert Bandura, um dos maiores psicólogos de todos os tempos, está vivo ainda, bem velhinho. E pena que a gente não tem quase nada na faculdade, mas se não me falha a memória, ele é um dos 10 psicólogos mais importantes da história.
E ele tem um conceito clássico de aprendizagem vicária. Ele acredita que o ser humano não aprende somente com reforço direto, ele aprende observando as outras pessoas terem reforços positivos ou negativos. Basicamente, a gente aprende pela observação. Com essas duas teorias em mente, o que eu vou pedir para vocês? Vamos fazer uma tentativa aqui. Vocês estão vendo ali o gato de botas, né? Até onde eu lembro do filme Shrek, o gato de botas ele é bastante criativo no alcance de objetivos. Ele é flexível. Não existe só uma maneira de... Ele não usa uma única maneira de alcançar aquilo que ele quer. Então, eu estou hipotetizando que o gato de botas tem boas funções executivas. Eu vou pedir para vocês, no primeiro momento, imaginar algum personagem. Pode ser um desenho animado, personagem de um filme, enfim, um animal que vocês gostam. Primeiro ponto aqui é que vocês imaginem algum tipo de imagem de um ser real ou não, para que a gente possa continuar a atividade. Ok? A Luana está falando que está para ler o livro dele. Eu não li ainda, mas, enfim, quem sabe, depois tu me diz, Luana. Se não der tempo de fazer agora, gente, está um pouco, né, eu sei que tem bastante material e nosso tempo não é tão extenso. Eu vou pedir agora para vocês fazerem uma espécie de mosaico mental dentro da teoria. Eu quero que vocês atribuam a essa imagem mental, depois a gente vai usar ela de novo, tá? A esse personagem, algumas habilidades de pessoas que vocês conhecem. Então pensem comigo aqui. Imaginem uma pessoa que vocês conhecem que é sensato, que não age por impulso, ou seja, tem um bom controle inibitório. Imagine essas pessoas, as características dessa pessoa e atribua a esse personagem que você criou. Esse personagem vai ser, eu quero que vocês colhem, treinem isso ao longo da semana, dos meses, na memória de vocês, para toda vez que vocês precisarem de funções executivas, vocês resgatarem essa imagem. As imagens mentais, gente, são muito fortes na psicologia, principalmente quando envolve emoção junto. Então pense numa pessoa que não é impulsiva, tem um bom controle inibitório. Pense numa outra pessoa que planeja bem, que é organizada na hora de resolver ou de alcançar seus objetivos. Vamos anotando aí para vocês pensarem depois. Alguém que é flexível, consegue entender o ponto de vista das outras pessoas, consegue modular o seu comportamento à medida que o ambiente vai se modificando, ou seja, ele não é perseverante, ele modifica as estratégias quando é necessário. Alguém que é empático, porque funções executivas também envolvem empatia, isso está mais relacionado à cognição social, entende? Então, eu quero que vocês façam isso, gente. Então, quero não, sugiro, né, que vocês façam isso e depois vocês vão usar esse exercício, esse personagem nos exercícios que a gente vai treinar mais à frente. Ok? Eu quero, gente, sensibilizar vocês para a importância das funções executivas. De fato, assim, é um tema que eu gosto bastante. Eu procuro ao máximo melhorar as minhas funções executivas, porque isso traz um ganho muito grande, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar alguns exemplos práticos de funções ou disfunções executivas. E quero muito que vocês, de alguma forma, utilizem a TCC ou qualquer outra maneira de melhorar as funções executivas de vocês. Então, aqui alguns exemplos práticos de habilidades, de atividades que requerem funções executivas.
Se organizar temporalmente para estudar para uma prova. Eu tentei focar mais em aspectos de vocês, tá, gente? De atividades de vocês. Se organizar para estudar para uma prova, priorizar atividades quando não é possível fazer tudo. Tem vários trabalhos para fazer. O que eu faço primeiro? O que eu deixo para depois? Entregar os relatórios ou trabalhos no prazo determinado e não deixar para a última hora, ou seja, não procrastinar. Aposto como vários de vocês procrastinam. Entender o ponto de vista do colega, do namorado, da namorada, do esposo, por exemplo, uma discussão de trabalho em grupo. Algumas pessoas têm bastante dificuldade de entender o ponto de vista do colega, acaba criando aquelas tretas. Regular emoções a partir das modificações do ambiente, monitorar se o plano inicial está surtindo efeito e modificar se for necessário, tolerar emocionalmente os imprevistos de curto, médio e longo prazo. Agora, na pandemia, é o mais típico, né? É uma situação muito clara para a gente avaliar o quão bons são as nossas funções executivas ou não. Eu acredito que aqueles que têm melhores funções executivas conseguiram se adaptar melhor à situação toda que a gente está passando. Estudar em casa, os professores dar aula no computador e assim por diante. Gente, eu desliguei a câmera aqui porque eu achei que ficou pesado, tá? Se ficar muito ruim, eu tento ligar de novo. Eu ligo outra vez, mas aparentemente melhorou aqui depois que eu desliguei a câmera. Frear tendências impulsivas, como falar o que não deve, comprar quando não tem dinheiro. Comprar quando não tem dinheiro, déficit de controle inibitório. Tomar decisões importantes, levando em consideração as consequências a curto, médio e longo prazo. Persistências em atividades que requerem esforço mental prolongado. Isabela está colocando aqui, funções executivas ou administrativa da empresa, morre. Mais ou menos isso, Isabela. Exatamente. Perfeito. Bom, quem vai dentro desses componentes executivos é que não dá tempo de falar de tudo, né? A memória operacional por si só já é subdividida em vários componentes. Um componente da memória operacional se chama executivo central. Vou colocar aqui. Depois vocês pesquisem aí. É o executivo central dentro de todas essas funções, para a maioria dos autores, que é o verdadeiro administrador. E ele tem assim, sistemas escravos, ele que vai direcionar a atenção para um lado, para o outro, vai elaborar estratégias e assim por diante. Então, como eu estava dizendo, a atenção, por exemplo, gente, ela não é por si só um componente executivo. Você pode ficar o dia inteiro assistindo maratonando na série que você gosta, mas você gosta da série. Então, e tu tá sozinho em casa. Então, ficar prestando atenção ali não envolve muitas funções executivas. Mas quando, por exemplo, você tem que sustentar a atenção com barulho, com outros estímulos, aí sim você está usando funções executivas. Tem gente que atrasa contas porque simplesmente esquece da data, esquece o que deveria fazer ou falar, e não consegue fazer planos para o futuro ou ter dificuldades em atingir objetivos. Tudo isso daqui envolve funções executivas. Então, vocês podem ver que pessoas que têm várias dificuldades em em vários desses exemplos vão ter dificuldades extremas no dia a dia. Durante o tempo que eu dou aula, não é tanto tempo, comecei em 2015, mas desde então eu venho supervisionando os alunos, dou supervisão para pessoas que já são formadas, faço parte de grupos de estudo e, mesmo sem muito esforço, fui notando disfunções executivas em pessoas da psicologia clínica, tanto acadêmicos quanto profissionais. E eles nem se dão conta de que muitas das dificuldades
são dificuldades executivas. Aqui são só alguns exemplos que eu fui tentando lembrar para vocês entenderem melhor, tá? O terapeuta chega constantemente atrasado e deixa o paciente esperando, ou seja, ele não consegue organizar bem o tempo, ele acha que vai dar tempo de chegar no consultório em 15 minutos, mas ele não usa sua memória de trabalho para lembrar que talvez tenha trânsito, está chovendo, é dia de pagamento. Simplesmente ele esquece tudo isso e vai ter problemas porque o paciente abandona a terapia muitas vezes porque ele não consegue cumprir os prazos. Não presta atenção no tempo da sessão e atrasa todos os outros pacientes. A sessão dura 50 minutos, de repente ele não se liga, passou 10 minutos e vai atrasando todos os outros. Daí ele se cansa, ao invés de ele sair do consultório às 7 da noite, ele sai às 8. Depois, né, reclama de cansaço e outras coisas. Começa a aplicar uma técnica complexa, faltando pouco tempo para terminar a sessão, e não dá tempo de terminar a sessão, ou termina de qualquer jeito, não presta atenção nos detalhes durante a aplicação de instrumentos psicológicos. No VISC, por exemplo, para quem está no terceiro, já passou do terceiro, sabe que tem monitoramento de tempo, às vezes aplica o teste sem colocar o cronômetro. Isso significa que você anulou o teste, não serve para nada, não pode comparar depois. Dificuldade de análise e síntese durante a escrita de um documento, como o laudo, aquele laudo de 20 páginas, não consegue sintetizar aquilo que é mais importante. Atraso entrega do laudo, dificuldade de relacionar o que o paciente diz com a teoria, pois tem dificuldade de memória operacional. Para quem está no... Tem gente do 5º ano aqui, né? E tem gente no 4º, que está quase chegando. Sabe aquela ideia louca, assim, de achar que o psicólogo clínico só ouve? Mera ilusão. Só para vocês terem uma ideia, vocês vão ter que comparar o que o paciente... sustentar a atenção no que o paciente diz, deixar a informação dele na tua memória operacional, resgatar da tua memória de longo prazo uma teoria de base, comparar com o que ele está dizendo, entender o paciente a partir de uma perspectiva teórica, guardar a tua pergunta também na memória operacional para não interromper o paciente o tempo todo, só para citar algumas coisas que acontecem na cabeça do psicólogo enquanto ele está atendendo o paciente. Gente, a ideia é que, não é que vocês fiquem um pouco preocupados, tá? Tem jeito de melhorar essas coisas. A minha intenção é justamente alertar vocês para essas dificuldades. A Adriane tem uma pergunta aqui, gente. Se vocês puderem, eu respondo tudo no final, porque eu quero manter minhas boas funções executivas e não atrasar, tá? Mas eu vou responder tudo. Se não for hoje, em outro dia eu respondo. Outra dificuldade, se perde durante o atendimento porque tem dificuldade de sustentar a atenção. Por exemplo, aqui em casa passou uma moto agora, o pessoal do 3º ano sabe que sempre passa moto aqui. Então eu tenho que deixar minha atenção firme e forte aqui com vocês e ignorar estímulos distratores. É uma função do controle inibitório. Não entende o ponto de vista do paciente ou usa sempre as mesmas técnicas por inflexibilidade cognitiva. Ele sabe o que deveria fazer, mas não faz porque fica indeciso. No TCC, no trabalho de conclusão de curso, também acontece isso. Interrompe constantemente o paciente porque tem déficit de controle inibitório, ele não consegue ficar quietinho ali esperando o paciente terminar de falar, ele tem que ficar falando o tempo todo e o paciente se sente invalidado. Tem gente que assume mais compromissos do que consegue fazer, se envolve emocionalmente de forma excessiva com o paciente. Aqui a gente pode entender a contratransferência a partir da teoria do marcador somático, do Antônio Damasio, e eu já sofri com isso, alugava a sala há bastante tempo, né? Não é minha sócia atual, esquecia de pagar o aluguel e o condomínio do consultório. Não que ela era mau caráter, mas ela sempre esquecia, simplesmente porque a memória operacional dela era ruim. Então, meu objetivo nesse slide foi sensibilizar vocês para a importância de vocês prestarem atenção nas funções executivas. Mais uma analogia aqui. Imagine que o dia a dia ensolarado e tal são aquelas atividades rotineiras que vocês fazem.
tudo bonitinho, acorda de manhã, escova o dente, lava o rosto, toma banho, toma café, vai para a faculdade ou vai para o trabalho e tal, perfeito. Só que em algum momento vai cair uma chuva. Ou seja, em algum momento vai acontecer algum imprevisto, ou vocês vão criar um objetivo, vocês vão tentar fazer alguma coisa de diferente. E é nessa hora que a gente vai ter que utilizar as nossas funções executivas. Então aqui a pergunta é, como que está o guarda-chuva executivo de vocês? Tá bom? Tá ruim? Fica a reflexão. O uso das funções executivas é sempre necessário? Não, gente. Os nossos processos automatizados são muito bons. Imagine a gente acordar todo dia com aquela dúvida: será que eu lavo o rosto primeiro ou será que eu escovo os dentes primeiro? Será que primeiro eu tomo café ou primeiro eu tomo banho? Seria um gasto de energia muito grande, muito dispendioso, sem necessidade nenhuma. Então é muito útil que a gente automatize diversas atividades e deixe a cabeça livre para os imprevistos. Uma freada brusca, por exemplo, a gente não vai ficar pensando freio ou não freio, simplesmente a gente vai meter o pé no freio e frear. Então não é útil o tempo todo vocês estarem refletindo, tendo pensamentos complexos, elaborados para resolver os problemas. Na maioria das vezes, os nossos processos automatizados são suficientes. As funções executivas, as funções executivas no ciclo da vida. Com 9, 10 meses, já é possível a gente observar alguns indícios de funções executivas. Isso tem bastante relação com a palestra da professora Ana Carolina, que falou sobre espectro autista, pequenos indícios de espectro autista em bebês. O que ela falou está bastante relacionado com funções executivas. Só que pela mielinização do córtex pré-frontal, isso vai dando alguns saltinhos, digamos assim, ao longo da infância. Dos 6 aos 8 anos melhora bastante e tal. E no final da adolescência, início da vida adulta, a gente mieliniza o córtex pré-frontal. E na idade adulta, dos 25 até os 50 anos, mais ou menos, é o ápice das funções executivas. Dos 50 anos para frente, já começa a haver algum declínio, e aí, gente, é ladeira abaixo. Não quer dizer que todo mundo vai ficar com péssimas funções executivas, mas tem um declínio porque os neurônios do córtex pré-frontal normalmente são os primeiros a literalmente morrerem. Então aproveitem a fase de vocês, porque depois, por isso que o ciclo da vida é tipo esse U invertido. Começa bem ruinzinho, o ápice lá em cima e depois tende a cair. Raquel aqui, boa noite, Raquel. Esse estudo aqui é clássico, tá, gente? A tarefa do marshmallow do Walter Mitchell. Se vocês olharem no YouTube, existe essa tarefa disponível lá e algumas versões mais recentes. É um clássico aqui de teorias do desenvolvimento. Basicamente, como é que funcionou a primeira versão da tarefa do marshmallow? Eles pegaram um montão de crianças de 4 anos e colocaram o marshmallow na frente da criança. A criança tinha que esperar 2 minutos. Se a criança conseguisse esperar 2 minutos, ela ganhava um segundo marshmallow. Ou seja, o controle inibitório era extremamente exigido. Se ela não conseguisse resistir, ela apertava no sininho e podia comer o marshmallow, ou seja, ela teria uma gratificação imediata, só que, em consequência, ela não ganharia um segundo marshmallow. Muitas crianças não conseguiram tolerar 2 minutos e comer o marshmallow, e enquanto várias outras conseguiram superar os 2 minutos e ganhar o segundo. Pois bem, gente, essas crianças, aliás,
As pessoas que participaram desse estudo, elas estão sendo avaliadas durante décadas, elas já devem estar com 50 anos, mais ou menos. De tempos em tempos, um pesquisador novo vai lá e faz pesquisa com essas pessoas. E o que as pesquisas mostram é que aquelas crianças que conseguiram esperar os 2 minutos para ganhar o segundo marshmallow estão em situações de vida muito melhores do que aquelas que não conseguiram tolerar, mesmo em populações não clínicas. Não quer dizer que essas pessoas que comeram o marshmallow lá e não esperaram o segundo têm transtornos mentais. É que comparando os dois grupos, o grupo que controlou o impulso e esperou tem melhor qualidade de vida, maior escolaridade, melhor salário, enfim, uma vida uma vida melhor. Isso indica, parece que as funções executivas são relativamente estáveis e elas estão relacionadas ao maior sucesso de vida em diversas áreas. No que se refere aos circuitos, gente, eu quero que vocês prestem... Não vai dar tempo de explicar tudo isso aqui, tem a referência aqui embaixo, a Malloy Diniz e Paula Sadoff, Wentz Leite, 2014, está lá no disco virtual para vocês olharem. Muitas pessoas acreditam que as funções executivas são puramente relacionadas ao córtex pré-frontal, o que é um erro. Obviamente, o córtex pré-frontal tem muita relação com as funções executivas, mas olha o tanto de estruturas cerebrais que faz conexão, que faz, ou seja, forma uma circuitaria com o córtex pré-frontal. Isso indica um monte de coisas, inclusive que um problema lá no tálamo, por exemplo, pode ocasionar uma alteração cognitiva, executiva, melhor dizendo. Existe um fenômeno chamado de ásquise em lesões cerebrais. A área pode estar intacta, mas por falta de comunicação ela não funciona direito. Um circuito, então, executivo é o circuito dorso-lateral do córtex pré-frontal, que envolve todas essas áreas aqui. Quais são os componentes executivos relacionados a essa área? Planejamento, solução de problemas, categorização, a memória de trabalho, monitoramento durante a aprendizagem. Boa noite, Kátia. A flexibilidade cognitiva, a abstração, julgamento, sustentação da atenção. Portanto, alterações estruturais ou funcionais nesse circuito dorsolateral podem ocasionar problemas em todos esses componentes executivos aqui, além de dificuldade de recuperação espontânea da aprendizagem. Ou seja, você tem dificuldade de resgatar, de evocar os conteúdos da tua memória de longo prazo. Tá lá bonitinho, você não perdeu. O problema é que quando você vai fazer aquela força para lembrar, você não consegue ou tem muita dificuldade. Quando há um reconhecimento, ou seja, coloca vários estímulos e dentro desses estímulos tem um estímulo que está presente na tua memória, aí você reconhece, é esse daqui. Mas quando não tem nenhuma pista, você vai ter dificuldade de resgatar esse conteúdo. Um outro circuito é o circuito órbito frontal, também, várias áreas envolvidas. E esse circuito está mais relacionado à empatia, cumprimento de regras sociais, controle inibitório, monitoramento. E as alterações no circuito órbito frontal estão relacionadas a comportamento de risco e alterações da personalidade. Bom, é muito difícil alguém falar de funções executivas e não falar do famoso caso Finance Cage, descrito pelo Antônio Damasio lá no livro que eu mostrei para vocês, O Erro de Descartes. O Finance Cage, para quem está no primeiro ano, talvez não aprendeu ainda, mas lá em algum momento vocês vão ouvir desse caso. Era um capataz, ele era responsável pela construção de ferrovias e num acidente terrível com dinamite, estourou alguma coisa, uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, do jeito que vocês estão vendo ali. Segundo a literatura, de tão quente que a barra de ferro estava,
perfurou o cérebro dele, ao mesmo tempo cauterizou. Ele não morreu, levaram ele para a estalagem lá com um carro de boi, enfim, alguma coisa nesse sentido, e cicatrizou cicatrizou o cérebro do Phineas Cage. Ele falava, andava, aparentemente não teve nada de errado. Tempos depois ele começou a ter alterações de personalidade, ou seja, prejudicou fortemente o circuito órbito-frontal. Começou a ser irresponsável, falar coisas que não... mexer com mulheres na rua, e assim por diante. Eu tive pelo menos 2 casos Phineas Cage no consultório, casos de avaliação neuropsicológica. Em um desses casos, o paciente sofreu uma lesão muito grave depois de um acidente de caminhão. Ele lesionou muitas áreas cerebrais, inclusive essa área, e entre as coisas que ele fazia era espiar uma vizinha tomando banho, coisas que ele jamais faria antes do acidente. Então ele perdeu muito do senso do que é certo e do que é errado. Se vocês têm parentes, conhecidos e tal, que sofreram lesões, gente, e mudaram o comportamento, muitas vezes não é safadeza, não é nada disso, tá? De fato, esses circuitos foram lesionados. Muitas vezes as alterações são sutis e um bom neuropsicólogo vai conseguir fazer essa relação entre onde foi a lesão e quais são as alterações que o paciente apresenta. E ainda ao circuito do símbolo anterior, cujos componentes executivos são a motivação, monitoramento de comportamentos, o controle executivo da atenção, e o comprometimento aqui está relacionado à apatia. Esse paciente também lesionou um pouco do símbolo anterior, e ele não saía da cadeira nem para se alimentar, ainda que estivesse com fome. A apatia é total mesmo, tá, gente? E tem um exemplo de literatura aqui, O Poder da Visão Mental é o nome do livro. Parece que é autoajuda, mas não, tá? Daniel Siegel. Ele descreve uma mãe que teve lesões graves no córtex pré-frontal e não sentia mais afeto nenhum pelo filho. Ela sabia racionalmente que ela deveria se preocupar com o filho, mas ela não sentia nada. São casos bastante difíceis para a família entender, gente, bem complicado assim quando chega no consultório. Então, lesões aqui no símbolo, ou em qualquer componente aqui, estriado ventral, globo pálido, substância negra, que é negra, tá? Núcleo, talâmico, enfim, qualquer alteração nessas áreas pode ocasionar disfunções nesses componentes. Revisão mental. Que bonitinho o copo da Maria, né? De onde que é, amor? Acho que é assim que se escreve, Siga, eu não lembro, mas acho que é isso. Acho que alguém está com o microfone ligado. Então, voltando aqui, comprometimento, apatia, dificuldade de controlar a atenção, identificar e corrigir erros a partir de tendências automáticas, desinibição e assim por diante. Ok, gente, sem problema. Onde que a gente vai encontrar disfunção executiva? Transtornos neurológicos, bom, por isso que eu falei lá no início que um objetivo secundário da aula de hoje é fomentar, quem sabe daqui para frente, possíveis projetos de extensão estimulando funções executivas em pacientes ou até mesmo nos acadêmicos. Onde a gente normalmente nota isso? Transtornos neurológicos, como pessoas que sofreram AVC, epilepsia, dependendo do tipo de epilepsia, principalmente se não for tratada, demências, demência frontotemporal, principalmente, normalmente começa por alterações de personalidade, traumatismos crânioencefálicos, entre vários outros.
Transtornos psiquiátricos. Pessoal que está no terceiro ou já passou do terceiro, eu canso de falar que o DSM não é suficiente para a gente ter um conhecimento abrangente. E basicamente eu falo dos sintomas categóricos, digamos assim. Mas se a gente quiser entender esses transtornos a partir da neuropsicologia, basicamente todos, na minha opinião, olha, dificilmente vocês vão encontrar um transtorno que não tenha disfunção executiva. Depressão, transtornos de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade, TDAH e por aí vai. Muita disfunção executiva em vários deles. Algumas condições passageiras, como estresse, situações de crise, como agora no coronavírus. Algumas mulheres sofrem muito com TPM, pode prejudicar as funções executivas também. Não é brincadeira, gente. De fato, a oscilação hormonal, a alteração hormonal é muito grande e podem momentaneamente ter as funções executivas prejudicadas por esse motivo. E algumas características de personalidade também favorecem a disfunção executiva. Não é regra forte de neuroticismo, são mais impulsivos e têm maior dificuldade de desregulação emocional. É isso aí mesmo, Nádia. Como eu falei, gente, esse livro aqui ele parece autoajuda, tá? Mas não. E o Daniel Siegel, tem uma olhadinha lá no currículo do cara e depois vocês me digam, tá? Gente, até aqui falei de função executiva, disfunção executiva e tal. E para tentar mostrar para vocês, acho que estou dentro do meu cronograma mental aqui, para dar tempo da gente discutir um pouquinho, coisas que a gente pode fazer para melhorar as funções executivas. As intervenções podem ser cognitivas, comportamentais, mindfulness e por aí vai. Eu vou mostrar só algumas para vocês, tá? Espera aí que começou a rodar de novo. Antes uma advertência aqui. Eu vou falar de algumas técnicas isoladas de terapia cognitivo-comportamental, mas os alunos do quarto ano, do quinto, já estão carecas de saber que a terapia cognitiva não é aplicação aleatória de técnicas. Para que a gente... tanto o tratamento neuropsicológico exige conhecimento muito grande do paciente. Então, o mínimo que a gente tem que colocar nesse caldeirão ali é o histórico de vida, queixas, diagnóstico, se ele tem algum, as forças e habilidades desse paciente, qual é o conteúdo cognitivo, os objetivos dele, avaliar questões culturais, socioeconômicas, quais as estratégias de enfrentamento dele. Coloca tudo isso nesse caldeirão como se fosse um bruxo. Só que aqui tem um detalhe, a gente não vai fazer isso sozinho, é sempre em colaboração com o paciente, certo? Quando a gente mistura tudo isso e tem um conhecimento abrangente, nós chamamos isso de conceitualização cognitiva. A partir da conceitualização cognitiva, a gente vai escolher o tratamento adequado para o paciente. Ok, gente? Então, quero que vocês não percam isso de mente, principalmente o pessoal do primeiro, segundo e terceiro ano. Terapia cognitiva não é aplicação aleatória de técnicas sem você conhecer bem o paciente. Mas aqui, obviamente, eu vou mostrar algumas técnicas isoladas para que vocês possam conhecer. Essas técnicas podem ser utilizadas durante o tratamento cognitivo-comportamental, tanto com pacientes psiquiátricos, aqueles que não têm problema psiquiátrico nenhum, e também no possível processo de reabilitação neuropsicológica. Começando com o famoso registro de pensamentos.
Vejam só, gente, o registro de pensamentos, ele vai estimular vários componentes, como o controle inibitório, memória operacional, planejamento, tomada de decisão e assim por diante. É uma fichinha que você faz com o paciente na sessão, você treina com o paciente, ele aprende a utilizar isso durante a sessão e depois ele faz isso como exercício de casa durante a semana. Eu tô imaginando aqui que vocês podem utilizar isso aqui, tá? Para vocês. Por isso que eu coloquei o PDF ali. Ali na situação, na primeira coluna, vocês vão colocar, descrever a situação. Aqui foi um exemplo mais ou menos hipotético, tá? Os pacientes. Situação. A situação é o negócio concreto mesmo, tá, gente? É o aqui e agora que está acontecendo. Ao passear pelo shopping, a pessoa visualiza uma roupa muito bonita e cara na vitrine. Ou seja, tá andando no shopping e viu, tá lá, não tem erro, concreto. Na segunda coluna, você teve. Então, nesse caso aqui, ela teve interesse é uma emoção, motivação e uma sensação de prazer. Aqui eu já coloquei ali, ó, marcador somático. Aquela sensação visceral de que comprar a roupa vai ser muito legal lá na frente. Lembra que eu expliquei? Marcador somático. Você sente, muitas vezes, sem consciência, você tem sinalizações viscerais que influenciam o teu processo de tomada de decisão. Ali onde diz pensamento automático, você vai colocar, vai ajudar o paciente a identificar quais são os pensamentos que ele teve nessa situação. Lembrando, gente, eu repito bastante, não é porque eu tenho problema de memória, tá? É porque, para frisar bem, tudo isso com o paciente, a hora que ele aprendeu bonitinho, ele faz durante a semana e traz na sessão seguinte para vocês conversarem com ele. Pensamentos que ele teve. Vai ficar ótimo em mim, é cara, mas dou um jeito de pagar, eu preciso disso. Avaliem aí para ver se vocês não têm esse tipo de pensamento na hora de comprar alguma coisa. Normalmente são pensamentos sabotadores. Aí o que acontece? Vocês vão ajudar o paciente na quarta coluna a reavaliar esse pensamento. E ele vai reavaliar esses pensamentos com o auxílio dessas perguntinhas de amarelo aqui embaixo. Sugestões de perguntas para ajudar na reavaliação do pensamento. Aí ele pegou esse pensamento aqui, né? Vai ficar ótimo em mim. Pensamento aqui está próximo ou distante da realidade. E a conclusão que o paciente chegou foi a seguinte: realmente vai ficar ótimo em mim, beleza, um pensamento realista, mas é muito caro e agora tem outras prioridades. Em outra oportunidade, eu achei que conseguiria pagar e não consegui. Vejam bem, gente, olha a sacada aqui, ó. Quando o paciente consegue criar um espaço entre o estímulo e a ação, ou seja, o estímulo, a roupa na vitrine, a ação, comprar a roupa. Quando se cria um espaço entre o estímulo e a ação, um tempo, você consegue colocar em ação outros componentes executivos como a memória operacional. Uma vez que a memória operacional está em ação, tu vai olhar lá na tua memória de longo prazo e vai pensar, já me ferrei lá atrás, ó, não consegui pagar. Tu vai olhar para frente, caramba, vou ter dificuldade de pagar isso lá na frente também. Entende o lance, gente? Então, por isso que esses instrumentos cognitivo-comportamentais, isso que eu estou falando, ajudam muito a estimular ou pelo menos a compensar possíveis dificuldades executivas. Na verdade, não preciso tanto, posso esperar. E aqui na última coluna, você ajuda o paciente a colocar o resultado da reavaliação. Não comprou a roupa impulsivamente e possivelmente não ficou devendo. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, no começo, a terapia cognitivo-comportamental para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano,
é um sistema de psicoterapia cuja ideia básica é que os nossos pensamentos têm forte influência sobre as nossas emoções e comportamentos, principalmente os modelos mais tradicionais, os primordiais, os que surgiram primeiro. Hoje em dia já é bastante mais complexa que isso, vocês podem entender desse jeito ainda. O processamento mental tem muita influência sobre os nossos comportamentos e emoções. Só um minutinho. Bom, essa aqui, gente, eu acho que dá para vocês utilizarem, tá? Eu pedi para vocês terem papel e caneta e tal. Talvez a gente possa tirar uns minutinhos aqui para conversar sobre essa. Vantagens e desvantagens. Vocês vão utilizar essa técnica ou no consultório, vocês vão aplicar essa técnica quando o paciente tem dúvidas sobre alguma coisa. E não é o terapeuta que vai decidir pelo paciente, né? Óbvio. Ele vai ajudar o paciente a refletir sobre as consequências de curto, médio e longo prazo das suas ações. Então, se possível, é meio difícil, assim, porque difícil o manejo online sem estar olhando para a cara de vocês, tá? De fato, eu gostaria que a gente tivesse uma sala, pudesse fazer igual em sala de aula, passar de carteira em carteira, avaliando, ajudando, mas isso é impossível aqui. Então, se não der aqui, gente, pelo menos tentem depois, tá? Pensem aí, em alguma dúvida que vocês têm na vida. Eu coloquei 2 exemplos aqui recentes de pacientes. Termina um relacionamento que não tá legal, peço a conta do emprego, aí vocês podem colocar aí para vocês, né, as dúvidas de vocês. A técnica aqui é ajudar o paciente a avaliar as possíveis consequências, as possíveis vantagens e desvantagens de curto e longo prazo. Então, aqui, ó, vamos pegar o primeiro exemplo. As vantagens de curto prazo de terminar o relacionamento. Eu vou me sentir mais aliviado. As vantagens de longo prazo, posso encontrar uma pessoa que combine mais comigo. Também de curto prazo aqui, não vou mais me sentir sufocado no paciente que eu tenho ainda, que estava nesse dilema. Termina ou não termina? Só que toda decisão tem a vantagem e a desvantagem. Você vai ajudar o paciente a identificar quais são as desvantagens de tomar determinada decisão. Uma desvantagem de curto prazo é que ele pode se sentir abandonado momentaneamente. Quem já aprendeu terapia do esquema sabe do que eu estou falando. Esquema de abandono. Uma possível desvantagem de longo prazo é que pode demorar a encontrar outra pessoa que combine com ele. Os componentes aqui executivos, que são estimulados ou compensados, organização do pensamento, memória, tomada de decisão. O que acontece na maioria das vezes, gente? Você tem uma dúvida e fica com aquele turbilhão de pensamentos rondando a tua cabeça. Não tem como vocês terem 15 pensamentos, 15 opções de alternativas, de prós e contras, tudo isso na memória operacional. A gente não consegue armazenar várias informações. 5, 6 informações no máximo. Quando você escreve literalmente e coloca no papel, fica muito mais fácil de você visualizar todas as opções num todo, e isso vai facilitar a tua tomada de decisão. Isabela, só em casos muito específicos, tá? Normalmente a gente não sugere. É o paciente mesmo que vai ter que identificar quais são as vantagens e desvantagens. O terapeuta cognitivo ele é um mediador. Uma das bases epistemológicas são várias, né? Uma delas é o estoicismo, eu já falei. Outra é o construtivismo. O construtivismo aponta que a pessoa constrói ativamente o próprio conhecimento. Cada pessoa constrói seu conhecimento.
E o terapeuta é um mediador entre os dados da realidade e os pensamentos do paciente. O terapeuta cognitivo ele ajuda o paciente a confrontar os pensamentos dele com os dados concretos da realidade e ativamente é o paciente que vai construindo ou modificando o seu conhecimento. Não precisa, tá, Raquel? Ele não, Laiane aqui, isso aí, Laiane. Ele não precisa encontrar um para cada um, vai muito de cada paciente. Às vezes, são várias vantagens de curto prazo, só algumas de longo prazo, muitas desvantagens de curto prazo. Às vezes não tem nada, tá, gente? Então aqui você vai ajudando o paciente a colocar no papel ali tudo que surge na cabeça dele. Não tem uma regra do tipo 2 para cada. Depende muito de cada situação e cada tipo de problema. A Raquel colocando aqui que a pessoa pode estar inundada pelas emoções. Sim, Raquel. Por essas e outras que às vezes a gente, lembrando que é legal para explicar novamente que é apenas uma técnica, né? No processo terapêutico, as emoções também precisam ser levadas em consideração. Então, dependendo da situação, essa técnica não é mais adequada. Então, aqui a gente utiliza normalmente para situações não muito afetivas, digamos assim. Ou seja, melhor dizendo, quando o paciente não está muito abalado emocionalmente. Quando o paciente está com as emoções muito desreguladas, talvez essa técnica aqui não seja mais adequada. Essa técnica aqui, priorização de tarefas, ela foi tirada. Professor, seu microfone falhou. Prof, teu microfone não tá funcionando. Gente, tem uma caída aqui, mas voltei, tá? Todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Deixa eu colocar de novo aqui. Muitas pessoas coloquem aí quem tem dificuldade de priorizar tarefas, só para mim ter uma ideia. Se tiver alguém do 5º ano, eu já vou treinar quando começar a supervisão na semana que vem. Muitas pessoas têm muitas atividades para fazer e não sabem por onde começar. Normalmente, gente, é mais aconselhável que vocês iniciem pelas tarefas mais urgentes, aquelas que são essenciais, e não inicie pelas tarefas que são mais fáceis. Então tem uma estratégia ali que se chama estratégia ABC. As estratégias, vocês vão categorizar
das estratégias de acordo com o grau de importância. A Bruna está colocando que tem dificuldade de... Bruna, vão categorizar as tarefas com a letra A quando essas tarefas são as mais importantes. Vocês não podem esperar. Essas tarefas não podem esperar nada. Tem que ser para hoje ou para amanhã. As tarefas B são aquelas que vocês podem esperar um pouquinho. Elas são de menor importância. Podem ser feitas aos poucos. Voltou aqui, né? Acho que com o slide fica melhor. Viviane, aqui, ó. A Viviane está dando um relato aqui, ó, acaba deixando as mais difíceis no final. Não é uma boa estratégia, gente, para quem tem essas dificuldades, porque vocês já vão estar exauridos. A ideia é que vocês façam as mais difíceis ou as mais importantes em primeiro lugar. Lógico que como terapeuta, o terapeuta ajudaria vocês a modularem melhor, né? A criarem outras estratégias junto com essas. Talvez avaliar pensamentos e tal que interfiram nisso. Então aqui, ó, depois vocês treinem em casa, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês categorizarem. Tarefas A, tarefas de maior importância, devem ser realizadas a curto prazo, agora, não dá para esperar. Tarefas B, tarefas de menor importância, tarefa C, de mínima importância. Então, vocês vão colocando aqui do ladinho, ó, nessas linhas aqui. Eu coloquei, hipoteticamente, algumas tarefas, tipo, estudar para uma prova difícil amanhã. É agora, né? Parece claro. Fazer um trabalho para entregar semana que vem, escolher um tema de TCC para o ano que vem. O aluno está no 4º ano e tem que estudar para uma prova amanhã, mas ele prefere escolher um tema. Vocês entendem? Comprar um presente para o aniversário, que é mês que vem, cortar o cabelo, organizar e limpar o guarda-roupa. Gente, vocês podem colocar qualquer atividade que vocês tenham que fazer. O importante é que vocês aprendam a categorizar aquilo que é mais difícil ou essencial e fazer isso em primeiro lugar. Façam isso e, se quiserem, me deem um feedback depois. Depois eu vou explicando com mais detalhes se vocês não entenderem, tá? Pessoas que têm dificuldade de solução de problemas. Como é que eu resolvo um problema inédito? Surgiu alguma coisa? O primeiro passo, gente, é definir claramente qual é o problema. Enquanto vocês não definirem com clareza qual é o problema, vai ser muito difícil de resolver o problema. Eu coloquei um bem comum aqui, ó, como aumentar minha renda. Vocês podem ver que está claro, né? Como aumentar a minha renda, não tem erro. Uma vez definido o problema, vocês vão listar todas as alternativas possíveis para esse problema, tipo um brainstorm, todas. Mudar de emprego e tentar outro que ganhe mais dinheiro, trabalhar em 2 empregos, fazer docinhos para vender. Uma vez um paciente falou virar caixeiro, assaltante, não importa, gente. Listem todas as alternativas possíveis, mesmo o paciente vai listando, né? Ajudem o paciente a listar e vocês mesmos podem fazer isso. Todas as alternativas, mesmo que pareçam assim um pouco ridículas, enfim, esdrúxulas, não faz mal. Uma vez listada, caixeiro é quem rouba caixa eletrônico. Pessoal que não me conhece aqui, ó, eu sou da Zona Sul e infelizmente um colega morreu aqui, não que que já fui caixeiro, mas o negócio é sério aqui. Conheço um monte de gente. Levou um tiro de 12 lá no Paraná. Então, enfim, não é uma boa estratégia, pesado. Mas um paciente falou, gente, parece loucura, né? Mas quando você vê uma pessoa que cresceu contigo andando de BMW
e coisas assim, para muitas pessoas isso é um atrativo. Então, teve um paciente que já falou, talvez eu vire caixeiro, ele não estava falando brincando. Então, por isso que é importante você ajudar o paciente a listar tudo. Depois, você vai ajudar o paciente a avaliar os prós e os contras de cada alternativa. Vocês estão entendendo que isso dá um trabalhão, né? Muitas vezes é 1, 2 sessões para vocês fazerem isso com o paciente. E, ao mesmo tempo, vai clareando tudo na cabeça dele. Depois de avaliar os prós e os contras de cada alternativa, a pessoa vai escolher, colocar em prática e depois avaliar o resultado. Parece uma coisa... Bom, nem é simples, né? Talvez vocês possam estar achando que isso aqui é uma tarefa simples. Mas eu estou falando aqui, gente, de uma pessoa que está com depressão grave, uma pessoa que sofreu AVC. Não pensem com a cabeça bonitinha de vocês, com o neurônio, todos os neurônios bonitinhos, todo mundo no lugar e tal. As pessoas têm problemas graves. Uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, ela não vai ter essa habilidade que a gente tem de pensar simplesmente pensar e resolver o problema. Precisa de uma coisa mais estruturada. No livro da Solberg e Matter, tem algumas estratégias bem legais para estimular o processo mental de planejamento e criatividade. Então, vocês podem se testar também. A gente faz isso com pacientes. Lógico, o nível de complexidade é adequado para cada paciente, né? Por exemplo, como é que você vai treinar isso? Como é que você vai estimular o planejamento? Organize uma festa para 100 convidados. Você tem um orçamento X e precisa fazer o melhor possível. Se alguém não tem essa habilidade de planejar, que tal você estimular o paciente a planejar alguma coisa ecológica? Você precisa planejar uma viagem de 10 pessoas pela Europa. Essas 10 pessoas não querem se preocupar com nada, além dos custos. Querem somente conhecer o máximo de lugares possíveis. Essa viagem vai durar 1 mês e você é o guia. Estou estimulando vocês a pensarem nesse tipo de coisa e avaliarem. O mais importante que é o processo, gente. Quais são as funções executivas que entram em ação na hora de vocês formularem esses objetivos, encontrarem essas estratégias. Ou ainda, você é o responsável por organizar a próxima semana de psicologia. O que é necessário? Vocês entendem que isso vai fazer com que vocês pensem coisas que talvez vocês nunca pensaram? É isso que a gente pode fazer com alguns pacientes graves, por exemplo, que sofreram algum tipo de lesão. Muitas vezes, o planejamento vai ser como preparar um lanche, dependendo do grau de severidade da lesão. De modo geral, gente, o pessoal que gosta de terapia do esquema, o próprio processo de terapia do esquema para o pessoal que está no primeiro, segundo e terceiro, é um tipo de terapia, é um subtipo de terapia cognitiva bem mais abrangente, tá? Integra vários modelos. E o próprio processo de terapia do esquema vai ajudar em vários componentes executivos. O pessoal que já está no quarto e quinto, pensem comigo aqui. Esse tipo de terapia supõe que os seres humanos têm necessidades emocionais, aqui na primeira parte, do lado esquerdo. Afeto, cuidado, atenção, autonomia e senso de identidade, limites apropriados, validação das emoções, espontaneidade e lazer. Quando essas necessidades emocionais não são satisfeitas pelos pais ou cuidadores, você pode criar esquemas mentais desadaptativos ou modelos internos de funcionamento disfuncionais aqui dentro de determinados domínios esquemáticos. Cada necessidade emocional não satisfeita cria esquemas dentro de um determinado domínio esquemático. Então, primeiro domínio esquemático, desconexão e rejeição, autonomia e desempenho prejudicados, limites prejudicados, orientação para o outro e supervigilância e inibição. E se vocês pensarem ainda comigo que pacientes que têm esses esquemas dentro de certos domínios têm várias dificuldades em componentes executivos. No primeiro domínio, desregulação emocional, por exemplo, esquema de abandono e inflexibilidade cognitiva.
Pensa naquele paciente com desconfiança que acredita que todo mundo quer enganar ele. Isso é um exemplo de inflexibilidade cognitiva. No segundo domínio, falta de autonomia, dificuldade de organização, tomada de decisão. No terceiro domínio, esquema de superioridade ou limites prejudicados, autonomia e desempenho prejudicados. Desculpa, a autodisciplina é insuficiente. Esse paciente tem déficit de controle inibitório, não é muito empático, esquema de superioridade, por exemplo. Orientação para o outro, dificuldade de tomada de decisão, esquema de subjugação, autossacrifício e autonomia. E ainda, se a gente pensar no domínio de supervigilância e inibição, claramente falta de flexibilidade e falta de criatividade. Crianças que não brincam, que são muito focadas no trabalho, no desempenho e assim por diante. Portanto, o próprio processo de terapia cognitiva ajuda o paciente a suprir as necessidades emocionais que não foram atendidas lá na infância. Ele supra essas necessidades e automaticamente melhora as funções executivas. Ou ainda melhora as funções executivas e automaticamente as necessidades são supridas numa espécie de ciclo. Se vocês quiserem, vocês podem também ajudar os pais a estimularem boas funções executivas nos filhos. Todo mundo já... Acho que não, né? Talvez vocês não tenham ouvido falar nos pais helicópteros. Isso só para citar um exemplo, tá, gente? Existem vários tipos de pais, né? Como todo mundo sabe. Alguns podem... E cada tipo de pai pode ferrar o seu filho da sua própria maneira. Os pais helicóptero são apenas um dos tipos de pais que podem ferrar os filhos. Não que a gente culpabilize os pais, né? Mas não existem pais perfeitos, mas o fato é que alguns comportamentos ajudam e outros não. Os pais helicópteros, como vocês já devem notar, são aqueles pais que ficam rodando o filho o tempo todo, são os superprotetores. São aqueles pais que não deixam a criança fazer nada, que fazem tudo para a criança, que super protegem, que não deixam a criança jogar bola porque vai quebrar o pé, não deixam andar descalço porque vai ficar com gripe. Então imagine uma infância inteira com pais helicópteros. Provavelmente essa criança vai ter dificuldade de autonomia, de tomar decisões, vai ficar com medo de tudo, automaticamente não vai desenvolver bem as suas funções executivas, mesmo na ausência de um transtorno mental. Essas funções executivas, gente, elas não surgem do nada. Você precisa de estímulo ambiental dos pais, da cultura, da escola, para que elas sejam desenvolvidas. Portanto, dependendo do treinamento parental, as crianças simplesmente podem ter dificuldade na estimulação dessas funções mentais. Quase chegando no fim aqui, para a gente conversar um pouquinho depois. Outros recursos, tá? Aqui, gente, eu não me aguentei, tá? Vou ter que me achar um pouquinho aqui, ó. Falei para o pessoal do terceiro ano que eu corro e fiz meia maratona, eu senti que eles não acreditaram muito, por isso que eu coloquei minha foto aqui, ó, mostrando que eu já fiz a meia maratona. Brincadeiras à parte, por que eu coloquei aqui, gente? Lembra lá do Albert Bandura, imitação? Espero que pelo menos uma coisa vocês me imitem. Atividade física, aeróbica. Claramente a literatura aponta que atividade física aeróbica constante melhora as funções executivas. Portanto, gente, quero estimular bastante que vocês façam alguma coisa, bicicleta, corrida, caminhada, enfim. Isso vai criar, isso provoca neurogênese no hipocampo. O hipocampo também é importante para as funções executivas. Então é isso, fica a dica. Muita atividade física, né? Passe no médico lá, né? Para não terem problema. Uma vez liberado para atividade física, usem e abusem, porque isso é um recurso de graça para vocês melhorarem não só o corpo, não só para evitarem doenças, mas também para estimular funções executivas. E ainda, um outro recurso é mindfulness. Mindfulness são técnicas de atenção plena. Para não complicar muito, eu vou colocar aqui, ó, depois vocês procuram lá, tá?
vocês procurarem, vocês vão ver um monte de coisas na internet, tá, gente? Para não, enfim, complexificar muito, 10, 15 minutos de mindfulness por dia, prestando atenção na respiração, só isso, gente, bem simplesinho, não precisa nem ser respiração diafragmática. Senta ou deita num local calmo, tranquilo, sem ninguém enchendo a paciência e presta atenção na respiração. Só isso. 10, 15 minutos por dia, sistematicamente, ajuda nas funções executivas. Essas aqui são as referências que eu falei para vocês. E esse é meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida depois. Agradeço a atenção de todos. Tarde pra caramba já. E eu tô vendo que tem um monte de gente aqui ainda. Quero finalizar com uma frase do Epiteto. Como eu falei para vocês, Epiteto é um dos filósofos estoicos que embasa a terapia cognitiva. E entre as várias coisas que ele escreve, essa aqui é uma delas que eu gosto. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob seu poder. Na terapia cognitiva, gente, por influência do Epiteto, não só dele, né, a gente diferencia muito bem aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que está fora do nosso controle. Então, é uma perda de tempo imensa ficar se preocupando com coisas que não estão sob nosso controle. Do tipo, Nádia está aí ainda? Desculpa, Nádia, eu vou te expor. O avião vai cair ou não vai cair? Sim, tô aqui. O avião vai cair ou não vai cair? Semana que vem vai chover. Exato. Esse é o tipo de coisa que não adianta a gente se preocupar, porque está fora do nosso controle. Então, boas funções executivas significam você se preocupar com aquilo que está sob o seu controle. E o Epiteto diz aqui que 3 coisas estão sob o nosso controle. A nossa vontade, a nossa motivação, nossas ideias a respeito dos acontecimentos, né, mais cognitivo do que isso é impossível, em que está envolvido, e o uso que você faz das suas ideias. Isso está num livrinho bem baratinho, chamado Arte de Viver, que eu sugiro fortemente que vocês leiam. Ok, gente? Muito obrigado. E agora a gente acha que temos um tempinho para tirar dúvidas aqui. Thaís, é contigo. Oi, pessoal. Então, agora, se vocês quiserem mandar alguma pergunta no chat para o professor, ou se vocês quiserem também abrir o microfone para pedir, fiquem bem à vontade. Pessoal aqui dizendo que gostou da palestra. Bom, tem tanta coisa boa, gente, que eu fiquei até meio receoso, né? As lives, muito legais. Fico bem contente por vocês terem gostado. Professor, só para contribuir aí com o avião não vai cair. Eu lembro que foi na... Vocês estão vendo que a minha memória é boa, gente. Meu Deus, muito boa, muito boa. E é muito interessante porque foi justamente depois daquela aula em que eu comentei sobre o meu medo de avião e sobre o enfrentamento de eu não fechar o olho, não tentar sair dessa... achando que não estou no avião, que foi possível continuar a andar de avião e tentar não ter todo aquele medo, porque a gente, né, eu lembro que na aula eu comentei do medo uma vez e você justamente já identificou de uma situação que aconteceu na minha infância, que eu havia sido trancada no armário, né, por ter sido, enfim, teve um assalto em casa, em São Paulo, enfim, e aquilo me marcou muito, e até hoje eu comento com as pessoas e realmente com esse enfrentamento de visualizar e de verificar que eu estou no avião e não fechar o olho, estou aqui dentro e tal, foi melhorando cada vez mais. Então, é algo que eu sempre comento que me ajudou bastante. Então, adorei que você lembrou. Obrigada. Que bom, Nádia. Eu acho que dá até para a gente relacionar com a teoria dos marcadores somáticos do Damasio. Muito legal. São essas manifestações viscerais que a gente simplesmente não se dá conta.
e às vezes é uma coisa que aconteceu lá no passado e que através do insight mesmo, da conversa, na TCC a gente chama isso de descoberta guiada, né? Através de perguntas abertas a gente vai ajudando o paciente a ele mesmo identificar coisas que possivelmente têm relação com trauma, com algum problema. Bem interessante. Quero fazer mais um reforço aqui para vocês lerem essa teoria dos marcadores somáticos, porque é muito legal, gente. Com certeza vai contribuir bastante para a consolidação do conhecimento de vocês em diversas áreas, tipo neurociências, neuroanatomia, ela vai conversando com várias áreas. Neuropsicologia é uma teoria que dialoga com vários conhecimentos. Professora, a pergunta da Adriane lá no início, que ela pediu se tem como trabalhar e melhorar as funções executivas se caso a pessoa possua pouco desses itens, treinar para deixar de ter alguns atrasos. Pouco desses itens ali, eu acho que ela estava se referindo àqueles componentes executivos, né? Isso. Bom, na verdade, Adriane, a gente tem todos esses, potencialmente a gente tem todos. O que acontece é que talvez eles não sejam, eu vou voltar, talvez eles não sejam tão estimulados. Mas como são processos humanos básicos, não, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave, a gente tem essa capacidade para desenvolver todos esses componentes. Deixa eu só voltar lá para ver se é isso mesmo. Se não for isso, tu me avisa, tá, Adriane? Mas, teoricamente, é isso. A gente tem todos aqueles componentes executivos. O problema é que, às vezes, eles não são estimulados. E uma coisa importante também, gente, em neuropsicologia, quando a gente fala de déficit neuropsicológico, déficit cognitivo, o déficit não significa ausência de função. Significa que a função está aquém do esperado. O que embasa, outra coisa que não lembrei de falar, mas é importante falar, o que embasa, do ponto de vista neurofisiológico, as intervenções cognitivas, comportamentais, é o fenômeno da reorganização cerebral. Pô, tá demorando para chegar lá. Acho que foi aqui, né? Então, todos nós temos essas capacidades aqui, esses componentes. E pela reorganização cerebral, ou neuroplasticidade, é um termo mais conhecido, com treino sistemático, a gente consegue compensar ou estimular esses componentes aqui. Na pior das hipóteses, a gente resgata outras áreas para fazer a mesma função, dependendo do tipo de lesão ou de alteração. Uma coisa que vocês podem ter certeza, gente, é que o cérebro sempre aprende, tá? Eu aprendi isso num curso que eu fiz. Mesmo lesionado, mesmo com alterações significativas, o cérebro dá um jeito de aprender, principalmente quando tem um bom mediador ali ajudando, sem dúvida alguma. Então, o fato de vocês terem alguma dificuldade executiva não significa que isso não possa ser melhorado com algum tipo de intervenção. E a terapia cognitiva, principalmente a mais estruturada, ela por si só já facilita o processo, né? Por ter uma certa estrutura mesmo na sessão, primeiro você verifica o humor do paciente, verifica as tarefas durante a terapia. Eu sei que eu estou falando assim meio grego para os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano, mas depois vocês vão entender, tá? Tem uma certa sistematização e essa sistematização facilita muito o processo de sinapse. Quanto mais você força a mesma coisa, mais fácil de você formar novas sinapses. Então, o próprio processo terapêutico da TCC, na maioria dos casos, por ter essa estrutura, facilita que novos circuitos sejam estimulados.
Não sei se respondi, Adriane. A professora Priscila pediu se também serve para o cérebro autista. Sim, com certeza. Bom, eu fico até meio receoso de falar de autismo sendo colega e ex-aluno da professora Ana Carolina, né? Porque ela é para quem assistiu a aula dela, sabe que o quanto ela domina esse assunto. Mas até onde eu sei, com certeza, os componentes executivos devem ser estimulados no espectro autista, principalmente a parte de os componentes quentes. Dentro dos componentes quentes de processamento emocional, a gente tem a cognição social. E dentro da cognição social, a gente tem a empatia. Então, o treino da empatia, de cognição social, aqui eu coloquei também de processamento de inferências. Tá vendo aqui? Processamento de inferências é identificar o que está nas entrelinhas, aquilo que é subentendido, depende bastante do hemisfério direito, cerebral. Quando o paciente fala uma metáfora, por exemplo, um paciente com espectro autista, mesmo num grau mais leve, pode ter bastante dificuldade de entender. Vou lembrar aqui de alguns estímulos que estão em testes psicológicos, do tipo, o meu professor é um sonífero. Isso é um estímulo que está num livro de uma avaliação neuropsicológica. O professor é um sonífero, para quem não tem dificuldade de inferências, vai conseguir entender o que é isso, mesmo que nunca tenha ouvido falar. Enquanto que uma pessoa com espectro autista vai ter dificuldade de entender. Portanto, o treino de processos executivos mais quentes, mais de processamento emocional e social no autismo é bem interessante. Se vocês olharem no Google Imagens, eu estou lembrando aqui de uma aula que eu tive com uma professora. Eu faço uma formação continuada em neuropsicologia, e a professora estava dizendo que ela usa muito fotos do Google. Por exemplo, você não deve engolir um sapo. Aí, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão ter a imagem de uma pessoa com um sapo na boca. Então, você pode colocar essa imagem de uma pessoa com um sapo na boca para uma pessoa com espectro autista e conversar com ela. Olha, isso aqui, será mesmo que ele está com um sapo na boca? Ou o que isso quer dizer no dia a dia? Então, novamente, pela mediação, você vai ajudando o paciente com espectro autista a entender essas coisas mais não figuradas da linguagem e todos esses outros componentes executivos aqui. Lembrando, gente, que nem todos os pacientes com espectro autista têm todas essas dificuldades, tá? Eles podem ter uma ou outra. Normalmente é de flexibilidade cognitiva. Se vocês olharem os critérios para espectro autista, um dos comportamentos um dos sintomas é o comportamento estereotipado, né? Na aula de espectro autista que eu dei recentemente para o 3º ano, eu dei um exemplo de um paciente que era adulto já, ele tinha um carro e o carro estava bem velhinho, e um Palio, aqueles primeiros Palios lá de 95, mas ele adorava aquilo. E os pais deram um carro novo para ele, sem que ele fosse avisado, um Fox branco, bem bonito. E ele ficou super injuriado, porque os pais trocaram o carro sem avisar ele tinha um amor por aquele carro. Então, claramente, uma dificuldade imensa de flexibilidade cognitiva, não conseguia entender que o carro antigo estava dando prejuízo, que era mais vantajoso comprar um novo e tal. Então, quando você vai, pela própria terapia cognitiva, usando essas técnicas para um paciente autista que tem linguagem, você automaticamente já vai melhorando essas funções executivas. Como eu disse, o próprio processo terapêutico, ele estimula esses componentes executivos. Porque na terapia cognitiva a gente trabalha bastante com a metacognição. Pensamentos é a reflexão sobre o teu pensamento. E isso estimula o córtex pré-frontal. Não sei se eu respondi também, mas eu acho que sim, né? Tem um assunto bastante amplo aqui.
Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Que a gente está se encaminhando para o fim. Acho que é isso, né, Thaís? Professor, a Priscila só pediu se o professor atende autistas adultos. Agora eu tenho um paciente, Priscila, só que os pacientes com espectro adulto que eu atendo são espectro leve, que antigamente era chamado de Asperger. Quando o paciente não é linguístico, quando ele não consegue falar, por exemplo, eu não atendo. Aí eu precisaria de uma Ana Carolina para esses casos, assim. Eu com a terapia cognitiva, ela tem muitos limites, tá? Eu canso de falar isso, é uma prática baseada em evidências. Ela tem um monte de eficácia para vários problemas, para outros nem tanto. Para espectro autista um pouco mais grave, não dá. Não dá porque a gente trabalha muito com processos de pensamento e eles têm muita dificuldade nesses processos. Então, os que eu atendo, os que eu já atendi, são espectro autistas mais leves. Então, eu acho que é isso, professor. Gostaria de te agradecer por disponibilizar teu tempo para conversar com a gente, compartilhar os teus conhecimentos, que nem o pessoal falou aqui, acho que dá para ver pelos comentários. Todo mundo elogiou bastante a sua didática e gostou também dos exemplos práticos que você trouxe, porque fica realmente mais fácil para entender, né, a teoria, e foi bastante enriquecedor. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. Fico à disposição para tirar dúvidas, caso vocês queiram enviar e-mails. E quero, mais uma vez, dizer que a aula de hoje teve um objetivo secundário de fomentar ideias. Então, quem sabe a gente possa, juntos, pensar em alguns projetos futuros. Beleza? Um abraço para todos e todas e a gente se vê numa próxima oportunidade. Abraço, pessoal. Tenham uma boa noite. Boa noite.